Alguns bebês chegam ao mundo e, no mesmo instante, fazem tudo ao redor parar. Médicos ficam sem reação, pais ficam paralisados de choque, e as manchetes começam a surgir porque aquilo que todos estão vendo parece simplesmente impossível. Esses pequenos carregam condições tão raras que muita gente teria dificuldade até para acreditar que são reais. De um bebê com 2 rostos na mesma cabeça, a uma menina que nasceu sem nariz. Número 1. Gilang Andika. A história de Gilang Andika é uma daquelas que parecem inacreditáveis mesmo depois de serem explicadas. Ele nasceu no dia 7 de maio de 2018, em Batam, na Indonésia, com uma condição tão rara que a maioria dos médicos jamais vê algo parecido durante toda a carreira. Dentro de um único crânio, ele tinha 2 cérebros, e em sua pequena cabeça havia 2 rostos, mas havia apenas um corpo. Em termos médicos, essa condição é chamada de duplicação craniofacial, ou diprosopia. Trata-se de uma forma extremamente rara de gemelidade unida, que acontece quando o embrião começa a se dividir, mas esse processo não se completa. E como isso aparecia na vida real? Do pescoço para baixo, o corpo de Gilang parecia o de qualquer outro bebê. Ele tinha um tronco, 2 braços, 2 pernas, tudo no lugar. Mas, na cabeça, quase tudo era duplicado. Ele tinha 4 olhos, 2 narizes e 2 bocas. Os pais dele perceberam algo ainda mais estranho. Às vezes, um dos rostos parecia estar acordado, enquanto o outro parecia dormir. Uma boca podia se mexer enquanto a outra permanecia parada. Era algo impactante de ver, mas também mostrava como o corpo humano pode se desenvolver de formas extremamente complexas quando algo diferente acontece logo no início da formação. Então, quão rara essa condição realmente é? Gêmeos siameses, de forma geral, acontecem em cerca de 1 a cada 250 mil nascimentos, mas a diprosopia está no limite mais extremo da raridade. Ao longo do último século, apenas algumas dezenas de casos acabaram registrados em publicações médicas. Por isso, o nascimento de Gilang não se tornou apenas notícia local na Indonésia. Ele acabou chamando atenção no mundo inteiro. Sua mãe, Ernila Sari, e seu pai, Mustafa, passaram pela gravidez sem imaginar o que estava por acontecer. Os ultrassons mostraram que a cabeça do bebê era maior do que o esperado e que ele estava em posição pélvica, mas nada indicava que ele teria 2 rostos. Além da diprosopia, Gilang também recebeu o diagnóstico de hidrocefalia, que é o acúmulo de líquido dentro do cérebro. Esse líquido pode aumentar a pressão interna e causar danos aos tecidos cerebrais se não receber tratamento. A vida em casa era difícil, mas também era cheia de amor. Gilang não conseguia mamar no peito, então era alimentado com fórmula por meio de uma sonda. Respirar também era um desafio constante, e por isso seus pais precisaram aprender a observar de perto cada mudança em sua respiração. No começo, Gilang recebeu cuidados no Kamata Sahidia Hospital, em Muka Kuning, e depois no Awal Bros, enquanto especialistas discutiam a possibilidade de encaminhá-lo para grandes hospitais em Jakarta. Mas os riscos eram enormes. Qualquer tentativa de remover ou separar partes da estrutura duplicada envolveria uma das cirurgias cerebrais mais delicadas que se pode imaginar, com pouquíssima chance de sobrevivência. Mesmo assim, a família manteve a esperança. Eles buscaram ajuda, arrecadaram fundos e rezaram por uma possibilidade de seguir em frente. Mas o amor, por maior que fosse, não bastou para mantê-lo vivo. Nas primeiras horas do dia 31 de dezembro de 2018, Gilang faleceu no Kamata Sahidia Hospital. Ele tinha 7 meses e 3 semanas de vida. Número 2. Bayazid Hussain. Em Magura, Bangladesh, um menino chamado Bayazid Hussain chamou atenção no mundo inteiro porque carregava traços de um homem idoso, enquanto ainda era uma criança. O rosto dele tinha rugas profundas, os olhos pareciam fundos, a pele ficava caída, e aos 4 anos, seus dentes de leite já estavam se deteriorando. Ele também reclamava de dores nas articulações, o tipo de dor que a maioria das pessoas só espera sentir muito mais tarde na vida. Médicos locais o diagnosticaram com progéria, uma condição rara que faz o corpo envelhecer rápido demais. Em agosto de 2016, a família o levou ao Dhaka Medical College Hospital para receber atendimento especializado. Mas o que a progéria realmente significa? De forma simples, é como se o corpo se desgastasse cedo demais. Crianças com essa condição podem parecer relativamente comuns ao nascer, mas, nos primeiros anos de vida, começam a apresentar sinais claros de envelhecimento acelerado. A pele fica mais fina, o cabelo cai,
as articulações enfraquecem, os ossos se tornam mais frágeis, e problemas cardíacos aparecem muito antes da vida adulta. A causa está em uma mutação no gene da lâmina A e C, que leva à produção de uma proteína tóxica chamada progerina. Essa proteína prejudica as células e acelera o processo de envelhecimento. A condição é incrivelmente rara. Estimativas indicam que ela aparece em apenas 1 a cada 4 milhões a 8 milhões de nascimentos. Em qualquer momento, apenas algumas centenas de crianças no mundo são conhecidas por viver com essa condição. A maioria morre por ataques cardíacos ou derrames durante a adolescência, com uma expectativa média de vida entre 13 e 20 anos, dependendo dos cuidados recebidos. No caso de Bayazid, a pele caía em dobras soltas, algo que também pode aparecer em outra condição rara do tecido conjuntivo, chamada cutis laxa. Ainda assim, o diagnóstico central feito pelos hospitais que o acompanharam era progéria, a doença do envelhecimento acelerado. A história dele se espalhou porque era impossível ignorá-la. Em um primeiro momento, o que chamava a atenção era a imagem, uma criança pequena com a aparência de um idoso. Mas por trás disso, havia a realidade da luta da família. Eles eram pobres, e a exposição repentina trouxe tanto ajuda quanto sofrimento. Vizinhos e desconhecidos muitas vezes o tratavam de maneira diferente. Enquanto isso, seus pais tentavam manter a esperança, com um orçamento que mal cobria viagens, exames e consultas. Não havia uma cura para perseguir, mas, como tantas famílias afetadas pela progéria, eles continuaram lutando para oferecer conforto, cuidado e dignidade ao filho. Número 3. Luna Tavares Fenner. Luna Tavares Fenner nasceu na Flórida, no dia 7 de março de 2019, com uma marca escura impressionante cobrindo os olhos, o nariz e as bochechas. A mancha lembrava tanto uma máscara do Batman que o apelido acabou pegando. Os médicos identificaram a condição como nevo melanocítico congênito gigante. Em outras palavras, era uma grande marca de nascença formada por células pigmentadas extras. Esse tipo de marca pode desenvolver pelos grossos e carrega um risco real, embora relativamente baixo, de se transformar em melanoma. Versões gigantes como a dela são raras, aparecendo em cerca de 1 a cada 20 mil nascimentos. Seus pais, Carolina e Tiago, começaram a procurar ajuda quase imediatamente. Nos Estados Unidos, especialistas alertaram que o tratamento poderia levar anos, com remoções feitas em etapas e várias sessões de laser. Então, surgiu uma proposta muito diferente feita pelo Dr. Pavel Popov, cirurgião oncológico em Krasnodar, na Rússia. Ele sugeriu começar o tratamento quando Luna tivesse apenas 7 meses, antes que o nevo se expandisse ainda mais conforme o rosto dela crescesse. O plano dele previa cerca de 6 a 8 cirurgias ao longo de 18 meses. Em setembro de 2019, Carolina viajou com a filha para a Rússia para dar início ao tratamento. A equipe de Popov usou uma combinação de abordagens, incluindo terapia fotodinâmica. Nesse método, uma substância sensível à luz se concentra no nevô e depois é ativada por uma luz direcionada. Além disso, também aconteceram remoções em etapas e enxertos de pele. O objetivo era reduzir e retirar a lesão, preservando o máximo possível da pele saudável. No fim de 2021, depois de cerca de 6 operações, Popov anunciou que o nevô havia sido removido. Mais tarde, Carolina compartilhou um momento que emocionou muita gente. Luna olhou no espelho e disse: "Minha mancha preta sumiu. Eu sou uma princesa." Mas a jornada ainda não tinha acabado. O tecido cicatricial, formado após os procedimentos anteriores, começou a puxar a pálpebra inferior esquerda de Luna, impedindo que ela fechasse o olho, até mesmo enquanto dormia. Isso colocava a córnea em risco de ressecamento e de úlceras, danos que poderiam comprometer sua visão. No dia 11 de abril de 2022, no Bascom Palmer Eye Institute, em Miami, o cirurgião oculoplástico Dr. Thomas Johnson realizou uma operação para liberar a cicatriz e enxertar pele retirada do ombro dela, reconstruindo a pálpebra para proteger a visão. O risco de câncer que deu início a toda essa busca ainda faz parte da história. Em casos de nevo melanocítico congênito gigante, estudos frequentemente colocam o risco de melanoma ao longo da vida entre 1 e 6%, podendo ser maior em algumas situações. Além disso, essas marcas podem sangrar, coçar e causar infecções. Por isso, os pais de Luna decidiram agir tão rápido. Número 4.
Bentley Yoder. Em Ohio, no dia 1º de novembro de 2015, Bentley Yoder chegou ao mundo com um diagnóstico que imediatamente encheu seus pais de medo. Uma grande parte do cérebro dele estava fora do crânio, dentro de uma bolsa fina, parecida com um balão. A condição recebeu identificação como encefalocele, um defeito do tubo neural em que o crânio não se fecha completamente e parte do tecido cerebral se projeta para fora. Essa condição é extremamente rara. Dados de saúde dos Estados Unidos estimam cerca de um caso a cada 10 mil nascimentos por ano, o que representa aproximadamente 375 bebês no país. Mas casos graves, como o de Bentley, muitas vezes não sobrevivem por muito tempo. Enquanto sua mãe ainda estava grávida, médicos disseram à família que a condição dele era considerada incompatível com a vida. Um aborto chegou a ser marcado, mas os pais mudaram de ideia na noite anterior ao procedimento. Quando Bentley finalmente nasceu, ele saiu chorando e, para surpresa de todos, continuou vivendo. Os exames logo revelaram o tamanho do desafio. Aquele não era um tecido cerebral que simplesmente poderia ser removido. Bentley estava de fato usando as partes do cérebro que haviam se desenvolvido fora do crânio. A massa incluía porções do lobo frontal direito e do lobo occipital direito, áreas relacionadas ao movimento, à resolução de problemas e à visão. Médicos locais não tinham muito como oferecer, mas a família Yoder se recusou a parar de procurar respostas. A busca finalmente os levou ao Boston Children's Hospital, onde o neurocirurgião Dr. Mark Proctor e o cirurgião plástico Dr. John Mira aceitaram tentar uma cirurgia quase sem manual de instruções. O plano começou em 3 dimensões. Engenheiros usaram as imagens de ressonância magnética de Bentley para imprimir modelos em tamanho real do crânio e da parte do cérebro que se projetava para fora. Assim, a equipe pôde ensaiar cada etapa antes da cirurgia. Eles estimaram que cerca de 100 centímetros cúbicos de cérebro, mais ou menos o tamanho de uma laranja pequena, precisariam ser reposicionados. A estratégia era ousada: fazer cortes verticais no crânio para que ele pudesse se abrir como uma flor, deslizar o cérebro de volta para dentro e depois fixar o crânio remodelado com placas dissolvíveis enquanto tudo cicatrizava. No dia 24 de maio de 2016, aos 7 meses de idade, Bentley entrou na sala de cirurgia. Os cirurgiões rasparam seus cachinhos, abriram a bolsa sobre a encefalocele, drenaram o excesso de líquido e, lentamente, acomodaram o cérebro de volta sob o crânio expandido. Segmentos ósseos criados pelos cortes acabaram sobrepostos para fechar as aberturas. Depois de 5 horas, o procedimento estava completo. Mais tarde, Bentley precisou de um shunt para manter os níveis de líquido estáveis, algo comum depois de uma grande reconstrução craniana. A recuperação impressionou. Quando os pais entraram na sala de recuperação, viram o bebê acordado e olhando ao redor. Em poucas semanas, ele já levantava a cabeça, se alimentava e sorria. Os médicos observaram que a cabeça dele ficou quase meio quilo mais leve depois que o líquido acabou removido. Número 5. Tessa Evans. Tessa Evans é uma menina da Irlanda que nasceu sem nariz. Os médicos chamam essa condição de arínia congênita completa. Isso significa ausência de nariz externo, ausência de cavidades nasais e ausência de olfato funcional. Menos de 60 casos de arínia acabaram registrados na literatura médica. E o diagnóstico mais amplo dela, conhecido como Síndrome Bosma-Arínia Microftalmia, tem menos de 100 pacientes conhecidos no mundo inteiro. Mas nascer sem nariz não afeta apenas a aparência. Recém-nascidos naturalmente respiram pelo nariz. Então, desde o momento em que Tessa nasceu, a vida dela dependia de manter as vias respiratórias abertas. Tessa passou semanas em uma unidade de terapia intensiva neonatal. Primeiro, foi mantida viva com um tubo de respiração. E, aos apenas 8 dias de vida, os cirurgiões fizeram uma traqueostomia para criar uma segunda passagem de ar no pescoço. Esse único procedimento permitiu que ela respirasse, se alimentasse e dormisse com segurança. Enquanto os médicos pensavam no futuro, eles queriam uma solução que pudesse ajudá-la a crescer sem deixar grandes cicatrizes no rosto. Essa ideia levou a um procedimento pioneiro no mundo. No dia 20 de maio de 2015, quando Tessa ainda era uma criança pequena, uma equipe craniofacial em Londres, liderada pelo cirurgião Jonathan Brito, no Great Ormond Street Hospital, colocou um implante personalizado impresso em 3 dimensões sob a pele da região central do rosto dela. O implante era feito de poliéter éter cetona,
um material forte e biocompatível, moldado a partir de um modelo em 3 dimensões do crânio de Tessa. O plano era simples, mas revolucionário. A cada alguns anos, trocar o implante por outro um pouco maior conforme ela crescesse, e depois realizar uma reconstrução final na adolescência. A equipe até considerou o uso de sombreamento por tatuagem para recriar as sombras naturais de um nariz. Claro, a vida real quase nunca segue uma linha reta. Depois de um bom progresso inicial, os médicos precisaram revisar o plano por causa de problemas na pele ao redor do implante. Em 2019, o primeiro implante acabou removido e os tecidos dela foram estabilizados. Mesmo assim, a família continuou compartilhando atualizações cuidadosas e a equipe médica manteve o objetivo de longo prazo: proteger a respiração de Tessa, preservar todas as opções possíveis e construir o melhor resultado à medida que ela cresce. Número 6. Jiao Hui Kang. Jiao Hui Kang nasceu no dia 4 de março de 2009, na cidade de Zhongsha, em Xiangtan, na província de Hunan, em uma jovem família de agricultores. As enfermeiras hesitaram antes de entregá-lo à mãe, Ye Lianxi, de 23 anos. Isso aconteceu porque a boca do bebê não terminava nos cantos. A abertura se estendia em direção às 2 orelhas, dos 2 lados do rosto. A imprensa logo lhe deu o apelido de Kang Kang, o menino máscara. A condição tem um nome médico: fissura facial transversa bilateral, também chamada de Tessier 7 ou macrostomia congênita. Ela não é igual a uma fissura labial comum. Nesse caso, a divisão atravessa o rosto de lado a lado, deixando a boca muito aberta e, às vezes, envolvendo também os ossos. Estudos estimam que a fissura Tessier 7 ocorra em aproximadamente 1 a cada 60 mil, até 1 a cada 300 mil nascimentos. Casos bilaterais graves, como o de Kang Kang, são tão raros que a maioria dos cirurgiões nunca vê um durante toda a vida profissional. Os pais o levaram ao Hospital Militar número 163, em Changsha. O cirurgião principal, Dr. Wang Duan, explicou que aquilo não era apenas um problema de tecido mole. A fissura chegava a estruturas mais profundas, incluindo o osso temporal, os ossos da face, o esfenoide e a maxila superior. Por causa disso, o plano precisava ser dividido em etapas. Primeiro, os cirurgiões reconstruiriam os cantos da boca e os músculos dos lábios. Mais tarde, conforme ele crescesse, acompanhariam o desenvolvimento ósseo e ajustariam o alinhamento. A China se mobilizou em torno dele. Doações públicas cobriram as primeiras operações, somando cerca de 400 mil yuans, o equivalente a dezenas de milhares de dólares, permitindo que ele finalmente chegasse à sala de cirurgia. Durante esses procedimentos, os médicos fecharam as enormes fissuras, remodelaram os lábios e deram suporte à maxila superior. O Dr. Wang relatou que as cirurgias transcorreram bem, embora o verdadeiro teste aparecesse anos depois, conforme os ossos faciais de Kang Kang continuassem crescendo. Antes da correção, a vida diária era cheia de dificuldades. Alimentá-lo exigia muita paciência para impedir que o leite vazasse pelos cantos alargados da boca. As aberturas constantes tornavam as infecções uma preocupação permanente. A fala e o alinhamento da mordida também seriam desafios de longo prazo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para apoiar nosso trabalho. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima análise.